Você quer melhorar no jogo de xadrez e não sabe por onde começar. Já baixou um monte de apostila, já viu um monte de vídeo e não consegue sair do lugar. Tá faltando método, tá faltando organização. E o grande mestre André Diamante vai te ensinar por um investimento muito pequeno. Aproveita essa oportunidade, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen aqui, rumo a se tornar o número 1 do mundo aos 18 anos de idade. Tá jogando agora o torneio de Nanjing 2009 com os impressionantes 4,5 pontos em 5 rodadas. Nós vamos ver agora a 6ª rodada. E agora é o seguinte, galera, eles agora vão alternar, né? O Magnus Carlsen jogou contra o Petr Leko na primeira rodada de brancas e agora todo mundo joga contra todo mundo de novo. Esse é o formato do torneio. Magnus Carlsen agora vai de negras. Na primeira rodada o Magnus Carlsen jogou uma abertura escocesa que ele treinou com Garry Kasparov contra o Petr Leko e agora ele vai jogar de negras aqui. Vamos dar uma olhada então. O Petr Leko abre aqui com o peão dama D4, o Magnus Carlsen responde com cavalo F6 e aqui alguns lances de abertura. A gente não sabe se o Magnus Carlsen vai fazer a defesa em dia do rei, se ele vai querer jogar a Grunfeld daqui a pouco. Aqui G3 foi jogado pelo Petr Leko, bispo G7 e depois de bispo G2 o Magnus Carlsen tem a possibilidade de continuar tentando jogar uma defesa em dia do rei, da Roque, jogar com D6 e E5, mas aqui ele prefere jogar a Nel Grunfeld, tá bom? Esse é o nome então que recebe quando as brancas fizeram já o fianqueto aqui na ala do rei e você vai jogar tipo uma Grunfeld, agora é a Nel Grunfeld. É apenas o nome que recebe essa abertura. Aqui C por D5, então cavalo por D5 recuperando o peão e E4, né? Então a Grunfeld e a Nel Grunfeld tem essa característica, as pretas permitem as brancas ficarem com esse centro forte aqui e depois vão atacar esse centro. Uma estratégia bem arriscada, bem interessante. E aqui cavalo B6, então segunda partida o cavalo estava atacado. Cavalo em E2, trazendo mais uma proteção para o peão central, que já estava atacado 2 vezes. E agora C5, atacando aí o centro. D5 avançando com o peão. E6 atacando esse centro de peões. Essa é a estratégia, permitiu formar e ataca. E agora a Roque pelo Petr Leko segurando o rei. Carlsen faz a mesma coisa e o Petr Leko desenvolve agora o outro cavalo. O Carlsen segue também desenvolvendo suas peças e depois de E5, então, o Magnus Carlsen permite já um peão passado aqui do Petr Leko. Olha que interessante, né? No entanto, ele vai conseguir... E esse lance aqui, ele faz 2 coisas curiosas. Ele deixa um peão passado aqui para as brancas e bloqueia o próprio bispo. Magnus Carlsen sabe o que faz. A partida seguiu com cavalo D3 e agora cavalo aqui em C4. Além de proteger o peão aqui de D6, sempre vai poder bloquear o peão passado com o cavalo, que é a melhor peça para bloquear o peão passado. Dama em E2, foi jogado dama em A5, A3, aqui bispo D7, seguindo o desenvolvimento. Tivemos mais alguns lances aqui de desenvolvimento e o Carlsen vai colocando bastante apoio aqui no peão do C5, né? Trouxe a torre, o cavalo, a dama, todo mundo aí protegendo e também, de certa forma, controlando aqui os avanços do peão. Aqui o Petr Leko segue atacando, o bispo E7 atacando o peão aqui de C5, dama B6 traz mais uma proteção também para a casa de D6, mas agora D6 chegou de qualquer maneira aqui pelo Petr Leko, tá jogando firme aqui, o Petr Leko tá indo para cima, né? Aqui o Magnus Carlsen não pode jogar, por exemplo, um lance como cavalo por D6, que parece ótimo, né? Afinal de contas captura um peão. Mas aqui está acontecendo cavalo D5, né? Então esse avanço do peão das brancas deu a casa de D5 para o cavalo. E aqui perigoso demais, né? Jogar aqui um dama C6, por exemplo, e F4. E as brancas estão atacando. As pretas não têm muito o que fazer, estão completamente recuadas, aí rendidas na defensiva. E aqui é questão de tempo para as brancas conseguirem algum ataque decisivo, ganhar material ou ataques de checkmate. Então aqui a partida seguiu com o bispo E6 pelo Magnus Carlsen, controlando o salto do cavalo. O salto do cavalo veio de qualquer maneira, cavalo D5. Aqui o Magnus Carlsen tem que capturar esse cavalo. E agora D7, aqui exclama 2. O Petr Leko tá jogando muito aqui. Tá jogando muito, avançou agora com esse peão. O Magnus Carlsen tem problemas já, ele tá todo recuado. Olha o bispo e o peão aqui. Olha o tanto de casas que um bispo do lado de um peão estão pegando aqui na posição, né? Impressionante essa configuração aqui do peão e do bispo. E aqui a torre teria a triste casa de B8, não foi o lance jogado pelo Carlsen. E depois de E por D5, as brancas aqui mais uma vez ganharam muito espaço
e vão ter um ataque decisivo. Ataque no peão de D4, vão poder avançar esse peão, trazer o bispo para D5, enfim, o ataque aqui vai ficar realmente insustentável. Então nessa posição o Magnus Carlsen vai para uma ideia muito interessante. Aqui a gente vê o tamanho do jogador. Ele faz o lance bispo E6 e prefere preservar aí o bispo e perder qualidade. Vai ganhar um pouco de iniciativa, tem um ataque interessante em B2, vai conseguir respirar de novo, pagando o preço, entregando aqui a qualidade. A partida seguiu com D por C8, promovendo para dama com cheque, torre por C8 e agora B4, salvando aí o ataque no peão. C por B4, A por B4 e agora bispo em F8 aqui pelo Magnus Carlsen, tentando trocar esse bispo monstro aqui do Peterleko. Agora bispo por F8, torre por F8 e torre de F em C1, já aqui se posicionando também na ala da dama. Torre D8 agora pelo Carlsen, bispo em F1 e aqui torre D4. O Carlsen aqui tem uma qualidade a menos, mas ele tem peças muito ativas. Agora a partida seguiu com torre em D1 e aqui cavalo por B4, capturando aí mais um peão, indo para algumas trocas. Cavalo por B4 e aqui primeiro torre por D1. Seria completamente jogável dama por B4 também, mas aqui foi a escolha do Carlsen, ele já quer ir para um final. Torre por D1, dama por D1, dama por B4 e aqui dama em A4. O Peterleko também propõe aí para jogar esse final. Uma outra possibilidade aqui seria capturar em A7 direto, também seria completamente jogável. O Carlsen poderia continuar aqui atacando na posição, enfim, acho que a partida poderia se desenvolver de uma outra forma, mas ainda assim com chances para os dois lados, né? E na verdade mais chances para as brancas, né? Com as pretas com chances de defender um empate, talvez, né? Aqui dama em A4, foi jogada dama por A4, torre por A4 e agora esse final, então, torre e bispo contra bispo e cavalo. Rafa, as brancas não estão ganhando? Torre e bispo contra bispo e cavalo? Na verdade, a gente tem que considerar que as brancas também têm um peão a mais, né? Então aqui depois de cavalo D6, torre por A7, cavalo por E4 e torre por B7, as pretas têm 4 peões contra 3 peões aqui das brancas. E esse final aqui é muito conhecido por ser possível de empatar aqui com as negras, tá? Apesar aí do desbalanço material, né? Uma torre aqui por um peão e um cavalo, as pretas conseguem segurar. Vamos ver se dá mesmo? Vamos ver o Magnus Carlsen jogando isso então. Rei G7 agora levando o rei. Olha a técnica aqui. Não é fácil, galera. Não é fácil, não. Contra o Peterleko, um dos melhores jogadores do mundo. Não é fácil. Torre B5 agora ataca o peão. Rei F6, F3 atacando o cavalo. Cavalo volta. Torre B6 e olha a função aqui do rei, né? Aliás, qual é a frase de hoje, ó? O rei é uma peça de luta. Use-o, Wilhelm Steinitz aí, olha só a prova disso nessa partida, o rei aqui fazendo total diferença, protegeu o peão, agora protegeu o cavalo, rei F2, H5, bispo D3, o cavalo veio para F5, olha aqui o Magnus Carlsen vai criando tipo uma fortalezinha, não deixa o rei chegar perto, vai passeando aí com o cavalo, tivemos algumas trocas e agora o Carlsen segue avançando, ele não pode esperar, ele também tem que jogar lances ativos aqui. E agora leva o rei, né? Então veja o cavalo aqui cobrindo a entrada do rei e o peão também tirando a entrada do rei. O Carlsen segue agora com rei D5, sempre lances ativos aqui, saiu da cravada, pode dar cheque, pode voltar. Agora rei D3, F6 aqui protegendo os peões. Veio o cheque, rei voltou e assim o Carlsen vai se segurando, ó. Ataca a torre, toma cheque e volta com o cavalo. O rei agora do Peterleko vai buscando uma entrada, já que nenhuma casa aqui está disponível, né? Agora rei D5 aqui pelo Magnus Carlsen, torre A5 cheque, o rei volta para E6 e o rei chegou em B4. E agora? Agora com o rei distante o Carlsen vai para cima dos peões. Olha isso, galera, olha isso, tem que saber isso aqui, é muita técnica para poder empatar o final como esse. Agora E4, né? F por E4, cavalo por E4 e aqui torre F5, um lance muito importante do Peterleko, evitando a entrada do cavalo lá em F2 que poderia ser desastrosa. Aqui cavalo D6, o Magnus Carlsen, se vacilar ele ganha, hein? Torre F1, agora F5, aqui lances muito ativos, aproveitar que o rei tá longe. Rei C3, FG4, HG4 e agora cavalo E4, cheque. Colocou o cavalo em F6, atacando aqui o peão. Torre cheque, torre G1, protegeu e agora H3 avançando com o peão. Torre H1, cavalo por G4 e aqui sim, depois de rei G6. Ambos os jogadores concordam no empate, né? Aqui realmente, se você colocar no Table Base, na base de dados aqui catalogados, como tem poucas peças no tabuleiro, eles já dão aqui que realmente a posição ela é de empate. E os grandes mestres sabem, conhecem esse final, sabem que não, eles não têm dificuldades em empatar um final como esse, por isso concordaram aqui no empate, né?
Magnus Carlsen segurou uma bronca pesada aqui contra o Peterleco. O Peterleco fez lances realmente enérgicos. Poucos jogadores sobreviveriam àquele ataque que o Peterleco começou com o avanço do peão, o bispo em E7, o peão em D6, o cavalo em D5, o peão avança de novo, uma loucura o ataque do Peterleco, e o Carlsen fez o que podia para segurar esse ataque, sacrificou qualidade, buscou contra-jogo, colocou peças ativas, levou o rei para jogar e conseguiu aí segurar esse final aqui, segurar esse empate, incrível aqui. Vamos dar uma olhada na precisão aqui dos jogadores. E a gente teve então realmente essa escapar, o Carlsen escapou, né? Vamos ver aqui o relatório. 95,8% de precisão aqui para o Peterleco, 95,7% de precisão para o Carlsen. Os dois jogadores foram muito precisos, mas a gente vê no gráfico que realmente o jogador de brancas ficou dominando, mas nunca conseguiu uma vantagem decisiva, né? Foi impressionante a resistência aí do Magnus Carlsen, e a gente vê que nesses torneios muitas vezes o que conta mesmo é não perder, né? O Guiri que o diga, né? O Guiri que o diga, mas o empate é um bom resultado, né? Principalmente quando ele ganhou a primeira partida contra o Peterleco, então no match aí ele saiu com score positivo, né? Mas a gente vê que em torneio muita gente, jogador que empata ali, ele acaba conseguindo até vencer o torneio, mas quando tem uma derrota ou outra derrota já vai ficando mais difícil, né? Então, bom resultado aqui para o Magnus Carlsen, esse empate. E aqui nessa partida, então, terminando aqui a partida, como empatou, o Peterleco deu um piparote ali nos dois reis, né? Eles guardaram as peças, então, e guardaram, não tem jeito, né? A quinta série toma conta nessas horas, né? Falou Peterleco, tem que mandar um piparote também aí, senão não dá para terminar esse vídeo. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.